Olá, bem-vindos ao Vamos Conversar. E nós vamos conversar hoje sobre o cansaço e a saúde emocional na virada do ano. Nunca se falou tanto em saúde mental. Quem sabe a questão da saúde emocional não está envolvida e por isso eu estou aqui com a psicóloga, Aimorá Losso Laus. Seja bem-vinda. Obrigada, Roberto. Obrigada pelo convite. Pois bem, vamos falar um pouco da vida profissional da nossa convidada. Ela é psicóloga clínica de adultos e adolescentes, uma faixa etária bastante interessante, especialista em terapia cognitivo-comportamental e em terapia relacional sistêmica. É também professora de pós-graduação, enfermeira formada na Universidade Federal de Santa Catarina. Pois bem, a gente vai chegando no final do ano e a percepção que se dá é que não é só a hora do balanço, mas é a hora também que todas as coisas se concentram. Quem teve uma atividade regular, quem teve uma vida melhor, vamos brincar com isso como se fosse uma realidade, ou quem teve um ano mais atribulado, cai tudo nessa época do ano e também tem a pressão midiática. Né? Sim. Natal, cores, consumo, hora de fazer, saudar um novo ano. Como é que a gente resolve tudo isso na cabeça de um ser humano, Aimorá? Então, embora não tenham estudos assim randomizados, científicos, com dados específicos, né? Mas na prática clínica eu acompanho isso e colegas também acompanham, que é uma tensão, cria por vários fatores, é uma época assim, atribulada, né? Todo mundo chega agora, novembro, já dezembro já está aí e começa toda uma função. Então, um pouquinho como tu colocou, a coisa da virada do ano, de perspectivas de futuro, mas mais do que isso, ou o que eu não consegui realizar até aqui e o ano já está acabando, ou eu tenho, então, muito trabalho, eu tenho muita coisa para fazer e eu estou super, né, o famoso assoberbado. E aí tem outras questões, a questão cultural, a nossa cultura super valoriza o Natal, né? Tem o aspecto religioso, mas fora isso tem o apelo do mercado, culturalmente, é uma época que também demanda uma despesa, a parte econômica também influencia, né? Mas eu diria que o que talvez seja assim o principal é a simbologia que traz o Natal, né? A coisa da família, do encontro, nós temos, a nossa cultura coloca isso como a família, como um centro muito harmônico, então é uma data muito especial, onde todos vão se encontrar, todos vão estar felizes, se abraçando, fartura, e agora com as mídias, e isso ficou ainda mais acentuado. Né? Mas então, quer dizer, poderíamos não tentar resumir porque é uma situação extremamente complexa. Nós temos uma questão de pressão, a pressão que todos nós autoprocessamos, né, contra a gente, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso resolver isso, ano que vem eu vou voltar a fazer exercício para perder peso, etc. e tal, das pequenas às grandes coisas, mas também tem essa pressão externa, do momento, principalmente do consumo, né, que é uma festa. E eu me recordo de alguém que disse assim, olha, a única coisa legal que tem no Natal, Jesus Cristo e o Papai Noel, porque o restante é só tranqueira. Ele então, resumia assim. Porque a gente, né, como eu disse que só muda o endereço, né? Exatamente. Então, é claro que existe espaços para harmonia, eu não gostaria de dizer que não, porque muitos de nós já teve muitos momentos harmônicos em família ou entre amigos, né, nessas datas. Mas a gente a gente carrega todas as nossas memórias, mesmo que ali subliminarmente a gente acha que não, mas a gente tem uma construção desde a infância,
onde a gente tem vivenciou esses momentos ou super felizes ou nem tanto, e numa época em que as emoções ficam mais afloradas por conta da nossa expectativa do que deve ser, não é? Às vezes alguma coisa desperta e aí surgem os medos, a ansiedade. Nossa, são tantos pontos para a gente pensar. Olha só, se você vai fazer em casa, quem vai fazer? Quem vai comer, preparar? Quem vai decorar? Eu vou me apresentar bem? O que eu vou vestir? É uma tradição, É uma verdade. tradição, né? E eu lembrei de uma paciente no último final de ano, e ela tinha terminado um relacionamento e ia ter que ir para a família assumir essa condição E ainda dá tal, e explicações, dar né? explicações, e não queria dizer. Então, é mais ou menos isso que acontece. As pessoas nem sempre querem estar colocando a sua condição no momento, e a gente esquece que, fora esse encontro íntimo e familiar, tem as mídias. Eu vou falar mais especificamente no Instagram, tem o Facebook também, mas eu acho que hoje o Instagram é o que é a principal vitrine, digamos assim. Tanto né? é que foi feito o Threads, né, justamente para contrapor, né, fazer uma competição. Uma competição, né? O TikTok entra numa outra linha, né, mais espontânea, mas assim, a mídia que mais trabalha imagem é o Instagram. Perfeito. E aí eu sempre lembro, né, para os pacientes, olha só, aquela foto, a gente, de Natal, mais especificamente, está a melhor comida, a mesa mais decorada do mundo, as pessoas todas arrumadas e para a foto sorrindo. Então aquilo ali é um prato cheio para tu olhares e dizer assim, nossa, mas quanta gente bonita, arrumada, feliz, né? E eu, nossa, eu não estou nesse mesmo lugar. Exatamente. É a história da pressão, né? Só que a gente, ali é uma vitrine, né? Ali não é a vida real. Então, e eu também comento com os pacientes, olha, eu própria, se eu vou tirar uma foto, se eu vou colocar uma foto, eu vou bater muitas, eu vou escolher a melhor. Exatamente. E Vai a se família preparar, vai se preparar, maquiar. claro. Então, aquele momento que fica ali, digamos, eternizado, né? Quantas daquelas pessoas foram puxadas para vir para a foto? Quantas fizeram o sorriso e clique, fecharam a expressão, fecham a Quantos não estão expressão? ali contra a vontade? Quantos não estão sem se falar durante o ano inteiro? Exatamente. Né? Quantos estão ali num evento ou em casa, mas pensando nas dívidas, pensando na sua saúde, enfim, ali não aparece. Mas, fantasiosamente, a gente olha e fica com essa sensação de que o mundo perfeito está acontecendo em todos os lugares, menos na minha vida. É verdade, nós temos ícones na nossa vida, pessoas que são consagradas como grandes atores, grandes compositores, grandes cantores, e daqui a pouco nós também temos agora a figura do influencer, né? Sim. E esse influencia muito, Sim. né? Mas nem tudo na vida é a família de propaganda de margarina, né? Não é mesmo, né? Porque mesmo que tenha um núcleo que se dê bem, às vezes tem conflitos, às vezes tem mágoas, tem memórias, e essa data, como vem essa pressão, digamos assim, essa expectativa de que esteja tudo em harmonia, cria a ansiedade justamente por a pessoa se imagina naquele encontro, se imagina o que eu vou falar, se eu vou resgatar ou não, porque tem muitas situações, né? Tem também a outra questão, que é
meio que a obrigação desse encontro. Uhum. E eu não sei como vai ser esse encontro, começa a gerar toda, né, essa angústia às vezes. Essa é uma boa palavra. Né? Por outro lado, também tem uma boa expectativa e às vezes a festa ou o encontro é maravilhoso, cria boas emoções, cria também novos laços. A reconciliação. A reconciliação. Então, para a gente não, para que as pessoas que tenham essas dificuldades também não vejam assim como o fim do mundo, porque se a gente identifica qual é a nossa emoção, identifica qual é a nossa relação, o que nós pensamos, o que nós queremos desses pares, né, sejam familiares ou amigos, a gente pode pensar mais positivamente e trabalhar, por exemplo, não, é um encontro, são X horas. Não vai ser tão definitivo assim, não vai ser o fim do mundo, porque costuma gerar muita ansiedade. É tão importante isso que a senhora está falando, que o Instituto Quest fez, acho que o primeiro grande levantamento sobre a questão do brasileiro, o lar brasileiro e o que é ser brasileiro, de norte a sul, de leste a oeste, o país inteiro, e chegou a incríveis conclusões. Por exemplo, mais de 90% dos brasileiros entrevistados, evidentemente, e que é uma estratificação da nossa sociedade, consideram a família o essencial. Duas coisas: Deus, que é etéreo, mas é presente na vida das pessoas, e a família, como a grande referência. É um número esmagador e também revela que o brasileiro é o ser mais desconfiado da Terra, do planeta Terra. Então, ele, muitas vezes, isso que a gente está conversando aqui, que a senhora está trazendo, a sua referência profissional, a sua experiência, poderia ser usada também a minha experiência como jornalista, né? Exatamente neste ponto. Quer dizer, as pessoas se preparam para o grande acontecimento e esquecem de olhar para esse contexto, né? Que nem todo mundo está bem, ou não está bem emocionalmente, ou não está bem de saúde, como um todo. E até um dado interessante que a gente levantou aqui, nossa produtora Tami Spencer levantou, que de 2022 a 2024, os casos de afastamento por transtornos mentais cresceram de 201 mil para 472 mil no país. Isso aqui é quase a população de Florianópolis. Então, você imagine uma Florianópolis inteira com transtornos mentais. Esse é o valor desta... Isso é uma constatação, não é pesquisa diferente da Quest. Sim, e aí, como mas, resolver? Então, eu até complementando, os próprios planos de saúde também apresentaram dados nesse sentido, de que aumentou muito a procura, né, dos convênios e tal para tratamento de, seja burnout, crise de ansiedade, depressão. Então, a gente... apesar de que eu acho que até a gente poderia pensar também por uma outra perspectiva, que é que bom que as pessoas estão identificando e estão buscando ajuda. Então, isso pode estar impactando um pouquinho na mudança. Quer dizer, a estatística aumentou por o autoconhecimento. Impactando um pouquinho nos dados, porque a psiquiatria, a psicologia, ainda em muitos contextos, há um certo preconceito, né, assim, se eu vou precisar desse tipo Como é que é a frase? Eu não sou louco. Eu não sou louco, né? Eu não estou Eu louco. não estou louco. Então, associando o bem-estar ou a saúde mental com o transtorno, um transtorno já realmente uma doença, né? Que possa, como era antigamente, quando aí sim as pessoas eram internadas ou recebiam medicação por casos graves de esquizofrenia, né? Questões já, transtornos específicos. Agora, a ansiedade, a depressão,
por muito tempo era coisa de malandro, era malandragem, era preguiça, era manha. Então, quando a gente começa a ampliar um pouco esse contexto de entendimento do nosso sofrimento mental, né, das causas e dos efeitos, de tudo o que eu sinto e que pode impactar no meu trabalho, pode impactar nas minhas relações e também no meu estado de humor, né, no meu rendimento. Então, as pessoas começaram, eu acho, nesse sentido, uma boa coisa, né, que as pessoas estão procurando. Porém, também está aumentando por conta de tanta pressão social que a gente tem, né? Mas aí, como psicóloga, uma pessoa que trata especificamente essa questão de terapia, quer dizer, chegar ali no ponto, não é também uma das tantas questões que foram não diria superestimadas, mas foram ativadas, eu acho que na cabeça da população depois da pandemia? A pandemia, ela trouxe mudanças bem importantes nos comportamentos, né? Não aqueles comportamentos que a gente imaginava, que divulgavam, agora tudo vai mudar, nós vamos ser mais conscientes, nós vamos ser mais humanitários. Nesse sentido, eu não se vê tão evidente. Mas a coisa do isolamento, né? Muitas pessoas pararam de trabalhar ou ficaram trabalhando em casa, pessoas que não conviviam começaram a ter que conviver. Aumentou o número, inclusive, de divórcios? De divórcios, né? Porque as pessoas, um sai o dia inteiro para um lado, o outro sai o dia inteiro para outro, e assim, com a pandemia, no mesmo ambiente, fazendo, às vezes, tendo que vivenciar as rotinas, crianças ou adolescentes sem aula, né? Sim. Eu lembrei de uma filha de uma colega, e que a menina tinha, acho que 13 anos, no auge da adolescência, e chorava muito, porque dizia que estava perdendo, não ia ter o primeiro beijo, não ia ter as festinhas. E então, efetivamente, a partir da pandemia, os jovens até acostumaram a ficar mais na internet. Então, cria uma mudança de comportamento e gera também eu acho que trouxe assim um alerta também da nossa fragilidade, né? A depressão é algo que convive com a nossa sociedade ou a gente convive com ela. Uhum. Em algum momento a pessoa pode ter um momento mais íntimo com ela mesma, mais introspecto, né? Onde ela faz uma avaliação, não tá do jeito que eu gosto, não estou feliz. Mas quando essa depressão vira um problema de saúde, como é que se faz? A gente até imagina que a depressão, quando ela se manifesta, ela vai estar específica, pronto, foi para a cama e parou. Mas há quadros, né, de anedonia ou de distimia, quadros distímicos. Distímico seria assim, uma depressão um pouquinho num nível um pouquinho mais baixo, não tão intenso, e as pessoas às vezes ficam anos com aquele mau humor, com aquele desconforto gástrico, físico, sem ânimo para as suas coisas, se carregando, se arrastando, né? E então, a depressão já está ali, mas não diagnosticada. Uhum. Então, quando se um paciente procura, ou alguém percebe, consegue que venha fazer algum processo psicoterapêutico, a gente sempre vai avaliar. Por exemplo, uma das coisas, a questão do humor. Esse humor, ele está baixo em todos os contextos ou é só em determinado contexto? A alimentação mudou, sono, né? As relações, como é que estão essas relações? Porque a depressão a gente coloca como uma tríade sustentando a depressão, uhum. Que seria um pensamento negativo a respeito de mim mesmo. Sim.
um pensamento negativo a respeito do outro e das relações, e um pensamento negativo a respeito do futuro. Inclusive... São estágios? São estágios? Não, eles coabitam. Eu, por exemplo, eu começo a ficar mais desconfiada, ou já acho que eu não estou sendo muito aceita, então eu já começo a pensar negativamente na nossa relação. E eu vou pensar no futuro, eu já não vou pensar positivamente, eu vou trabalhar, vou fazer um projeto e vai dar certo. Não, eu já não sou capaz, começa também a visão de si mesmo, né? Não, eu não sou capaz, eu não vou dar conta. Então, essa tríade sustenta. E por isso que o principal teórico, Aaron Beck, principal teórico da cognitivo-comportamental, ele fez uma pesquisa específica com pacientes deprimidos e ele colocou um grupo com medicação, outro grupo sem medicação, um estudo randomizado. E ele teve a sacada, digamos assim, de que os pacientes tinham em comum, os depressivos tinham em comum esse tipo de pensamento. Quando ele percebe isso, ele começa a trabalhar a questão do pensamento dos pacientes, começa a abrir novas perspectivas, que é o que a gente faz em processo psicoterapêutico. Abrir, trazer evidências de que esse pensamento negativo, ele está baseado em quê? Eu estou vendo isso ou eu estou só pensando? Então, isso traz essa mudança de olhar a respeito do transtorno e, como resultado, os pacientes tratados só com a terapia cognitivo-comportamental, com essa mudança do se pensar e das evidências que tem a respeito daqueles pensamentos negativos, tiveram tanto resultado quanto os pacientes medicados. É uma situação interessante. Como a senhora já disse, randomizado fica mais fácil de identificar. Mas aí eu me apego a uma outra informação que a gente tratou bastante aqui. Família, mas eu vou mais além. Eu vou no meio. Quer dizer, às vezes não é só o indivíduo, é o grupo onde ele está instalado, tanto na família, quanto no trabalho, quanto até na vida social, que pode estar doente, né, doutora? Sim. Sim, né? Nós temos a sistêmica, por exemplo, trabalha mais, é um olhar que trabalha mais justamente as relações. Então, tende a trabalhar mais a família, o grupo, para que o indivíduo se reposicione ali, né? Agora, pela cognitivo, a gente trabalha o indivíduo, porque a família nem sempre... É mais difícil de vir, inclusive casal, às vezes é difícil vir. Nem sempre a motivação é de todos. Então, se o indivíduo está se trabalhando, se ele entende o lugar que ele ocupa naquela família, as coisas que ele leva desse grupo, enfim, ele pode se posicionar de uma outra maneira e criar mudanças no meio. Então, faz-se E a gente percebe, né? Sim. Quando o indivíduo, de repente, começa a mudar o jeito de ser, tanto para o lado negativo, quanto ele está triste, acabrunhado, quanto ele está extremamente feliz. De certa forma, a gente poderia até usar o diga-me com quem andas, que direi quem és, né? Então, uma família muito conturbada, muito agitada, uma família onde os limites não ficam estabelecidos, ou a impulsividade, a agressividade, né? Enfim, quando alguma característica, porque até a passividade também não faz bem. Sim, aquela pessoa que está sempre... é o famoso não fede, nem fede, nem cheira. Então, isso a gente poderia pensar... a família, muitas vezes a família tem um funcionamento, não diria normal, eu diria funcional. Tem um funcionamento adequado, tem amor circulante, mas nós somos seres que temos nascemos não só com o que o grupo, onde nós vamos aprendendo, nós temos as nossas características próprias, até químicas, que fazem com que a gente seja um pouquinho
mais dengoso, ou um pouquinho mais ativo, né? A gente vê 2 crianças. Sim, e é aquela coisa de que a gente sabe com quem tem que ser dengoso, né? Essa relação existe muito entre mãe e filhos, né? Sim. Tá choroso, não tá feliz com alguma coisa, vai lá pro colo da mãe. O outro substitui pela esposa, ou pela companheira, ou pelo companheiro, enfim, independentemente disso. Você precisa de um porto seguro. Sim, Seria justo? e algumas vezes eu trabalhei muito, as minhas formações, as minhas especializações, eu fiz, assim, me dediquei mais especificamente ao desenvolvimento da autoimagem. Então, a gente forma a nossa imagem a partir do que a gente viu, ou ouviu, ou pensou que viu e pensou que ouviu a nosso respeito, certo? Então, há momentos, e eu já tive pacientes que, não, mas eu não sei quando foi, a família é amorosa e tal, mas de alguma maneira aquela criança entendeu, ou porque a criança não tem repertório para compreensão do contexto. Então, às vezes, não é um contexto agressivo, ou não é alguma coisa que deveria ser marcante, mas a criança, dentro da capacidade dela, entende como grave, ou entende que tem a ver com ela, né? Basta acontecer alguma ruptura em torno Sim. daquilo que ela idealizou como este é o meu castelo, eu vivo nele. Aí daqui a pouco um pai e uma mãe se separam, os companheiros se separam, então, o cachorrinho morre. Esses sentimentos, e aí estão ali. A gente vai, e aí voltando para o nosso tema de final de ano e de festas, a gente vai chegar nesse grupo com essa construção. É claro que, a menos que tenha trabalhado, que tenha parado para pensar, que tenha resolvido essas questões, mas muitas pessoas carregam, e eu acho assim que é uma dó quando a pessoa não tem oportunidade de refazer o seu pensar sobre si mesmo e o seu pensar-se nas relações. E pensar, né, que isso sempre foi compartilhado na história da humanidade. Quem lê sabe, está lá nos livros, na ficção. Fulana morreu de melancolia. Era uma depressão, era um burnout, sei lá, alguma coisa que a levou a este estágio terminal, e que quem estava em volta ou não tinha o conhecimento à época, ou não conseguiu vislumbrar qual era a extensão do problema dessa pessoa. Sim, porque a depressão cria um quadro químico, né? E vai debilitando apetite, o ânimo, como eu coloquei, se tudo é negativo, e se não tem alguém que estimule, que cuide, a pessoa vai realmente definhando. E a gente vê isso, às vezes, por exemplo, casais idosos, quando um falece, o outro meio que vai, né, se entregando. Você aprendeu a conviver com aquela figura do lado, né? Então, a tristeza pode realmente criar um dano bem importante. Mas antes de começar o programa, claro que a gente conversa antes, eu estava falando com a psicóloga Aimorá que a gente ia fazer assim uma boia de salvação, tentar dar uns direcionamentos, tá? Como desopilar, como ficar tranquilo, como mudar, que nada está perdido, e isso o ser humano tem que aprender, nada está perdido. Até renegociação financeira existe. Então, quer dizer, nada está perdido. Né? A gente só perde para a morte. Então, antes que ela venha, que ela virá para todos, a gente poderia imaginar quais seriam os melhores conselhos. Aqui eu não estou pedindo uma consulta grátis. Sim. Mas quais seriam os melhores conselhos para aquela pessoa ou que está angustiada, ou que está ansiosa, ou aquela pessoa que está deprimida, ou que já desenvolveu outro tipo de situação física, orgânica, ou até mental, que está perturbando, poderia se sentir melhor nesta época do ano. Uma das coisas é contar com os seus pares, ver com quem pode contar, não ficar sozinho com a sua dor, com o seu... Colocar para fora, o famoso exteriorizar. Desde que esse colocar para fora seja também um pensar com quem.
porque é muito bom não guardar, é muito bom elaborar o que se sente, o que se pensa. Só que se a pessoa também não está com alguém de confiança dela, que se sente segura, que não vá julgar, a coisa... Por isso que a gente fala de um profissional, porque quando se faz um atendimento, o olhar é um olhar de estar junto, não é um olhar de julgamento. Não, e né? está também, ao mesmo tempo, equidistante do problema. Sim, não está vivendo sim. o problema, está tentando ajudar. Tem um olhar de fora. Exatamente. Né? Tem um olhar de fora. Agora, de toda maneira, esse pensamento, quando a gente se remete à nossa parte cognitiva e a pensar que, primeiro, bom, não é que as pessoas pensam que a ansiedade é como se fosse uma entidade e que cai e que é do nada. Ansiedade é medo. Ansiedade, ela está relacionada, é um instinto nosso, é um resquício nosso primitivo de sobrevivência. Então, se está ansioso, pense, bom, localize o que está causando a ansiedade. Assim como os nossos antepassados ficavam ansiosos porque tinham que ir lidar com eu digo que é um monstro, né? Mais uma fera, tinham que caçar. A gente pensa que eles tinham uma vida muito pacífica, mas não. Era uma vida que... Eles mesmos eram brutos, né? Sim, e precisavam sobreviver. Então, os que sobreviveram, nós somos descendentes, os nossos ancestrais eram ansiosos, por isso sobreviveram. Então, uma das coisas que eu gosto de trabalhar com o paciente é também positivar a ansiedade. Nós precisamos saber que a ansiedade é um instinto nosso que nos leva a antecipar o futuro na intenção de ter bom resultado, na intenção de estar seguro. Isso levou a humanidade a evoluir. Isso. Tecnologicamente, humanamente, Sim. psiquicamente, né? Sim. Levou para... Não, é normal ter isso. É normal ter a ansiedade, faz parte. O que a ansiedade, ela torna-se ruim quando ela desequilibra. Eu não estou mais pensando claramente sobre o meu amanhã e como vai ser. Eu começo a imaginar que esse amanhã é muito pior. Então, por isso, né, que o monstro é muito maior do que eu vou ter que enfrentar. Então, saber que a ansiedade é uma coisa sua boa e ver, então, no ambiente ou em si mesma, por que o trabalho, ou a questão financeira, ou a questão do encontro, onde é que está realmente? Identificar. Como eu digo, que abrace-se com a sua ansiedade. Não tente tirar. Eu não quero ficar ansioso, eu não quero ficar ansioso, eu não quero ficar ansioso. Já está ficando ansioso. Eu vou ficando mais ansiosa. Exato. Então, a ansiedade, ela precisa ser sentida. Então, assim, eu estou ansioso. Onde que está doendo? É o coração que está mais rápido? Eu estou suando? É a palpitação? Onde é que a minha ansiedade está? E o que ela fala? Porque a gente tem, Roberto, um pensamento, os nossos pensamentos, eles são automáticos. Sim. Se a gente não faz esse trabalho de identificar, a gente só vai para a ação, sem poder pensar. Como psicóloga, a senhora poderia sugerir para as pessoas ter mais autoconhecimento? Claro. Porque eu percebo, às vezes, na vida comum, 40 anos de profissão de jornalismo, já vi coisas que, se eu não tivesse visto, eu não acreditaria que existiam. Mas vi muitas pessoas que se perdem nesse caminho entre o que é dito estar normal e a suposta anormalidade, porque elas não se conhecem, elas não sabem o limite delas. É aquele indivíduo que é primário, que é violento na primeira reação, aquele outro indivíduo que não mede as palavras, os gestos. E a gente vê isso acontecer com frequência, porque a pessoa não tem um autoconhecimento, ela não se conhece. Não se conhece, não sabe do que gosta, não sabe de quem gosta, não sabe o que quer ser, o que fazer. Então,
a angústia, muitas vezes fica assim, rondando, porque a pessoa não para pensar, tá, mas concretamente eu vou, por exemplo, vamos supor lá no encontro de família e eu vou ter que me encontrar com aquele primo que eu me desentendo politicamente, vamos dizer, porque Hoje, agora então, metade das famílias do das mundo famílias tem esse, né? Então, de pensar, ok, a questão do preciso ter razão, Sim. ou preciso ser feliz, né? E a outra coisa é, bom, até que ponto esse relacionamento, esse encontro, qual a dimensão dele na minha vida? Ou é um dia que eu vou encontrar? Porque às vezes a gente supervaloriza o problema, né? E se consegue também pensar que tudo passa, esse é um outro pensamento, não vai passar. Eu estou ansioso ou estou ansiosa, mas eu já tive momentos assim. Também Ou piores comparar com algumas situações em que viveu e que não foi o fim de mundo. Então, todas essas reflexões a respeito do momento e a respeito de como eu vou enfrentar, precisa estar mais consciente, porque senão fica simplesmente agindo sob a ação do medo e não, então até de paralisar, né? Ou se torna um indivíduo extremamente reativo, né? Vem o problema, ele enfrenta do jeito que ele se autoconhece, mal, daqui a pouco aquilo tem repercussões, resquícios, mais à frente ele vai sofrer consequências, evidentemente. Que conversa boa, hein? A gente podia ficar aqui bastante tempo e eu acredito que os nossos telespectadores se identificarem em várias questões que a profissional, uma psicóloga experimentada, evidentemente, uma pessoa experiente, a Aimorá Losso Laus, mostrou para nós. Quer dizer, a prática é da gente pensar na vida e que a gente faz parte desse contexto. Né? Sim, e eu sempre comento também, às vezes a gente esquece que a gente é uma espécie, né? A gente é uma espécie, embora nós tenhamos desenvolvido toda a nossa parte espiritual, a nossa parte cognitiva, nós ganhamos toda a parte de lógica e raciocínio, mas a gente ainda é uma espécie. A gente ainda tem as medicações e tantas coisas foram testadas em animais muito inferiores, né? Então nós temos essas características e nós precisamos nos ver também, por exemplo, o universo, o tempo, tem as suas estações, nós temos o tempo, a sementinha para até brotar, ela teve ali no escuro, né? E eu acredito, independente da questão religiosa, quando nós nos remetemos a esse ponto que eu faço parte de um universo que tem no seu DNA crescer, florescer, frutificar. Então, de confiar, de ter essa entrega, né, com a vida, com o universo, com as coisas. Então, em determinado momento, às vezes a gente está lá no escuro, aquela sementinha que pensa que não vai conseguir encontrar a luz, mas está ali, está no seu DNA dar um brotinho, está no seu DNA crescer e ter a luz do sol. Então, eu acho que mais do que a religião, essa entrega enquanto ser, mesmo um ser que abençoado com essa perspectiva positiva. Sim. E nós somos, neste planeta, com respeito à evolução também de outras espécies, nós somos a que pode mudar o nosso futuro. Isso nós temos essa capacidade. Né? Nós temos justamente o nosso pensamento, com a nossa reflexão, a gente pode mudar a si mesmo, pode mudar o ambiente. Então, a gente tem uma capacidade infinita e precisa se apropriar disso, né? Confiar que é capaz, confiar que
tempos melhores podem vir, desde que eu também esteja determinado a fazer por esse tempo bom, né? Aimorá Losso Laos, psicóloga clínica, muito obrigado pela sua presença, obrigado mesmo pelos seus ensinamentos, mas principalmente por esse jeito humano de tratar problemas que não são fáceis, né? Mas que são possíveis de lidar. É verdade. E também, assim, né, tem a clássica que é, se não tem solução, não é problema. Exato. Como é que não tem solução? Solucionado está. Muito então, obrigado. Que a gente pense mais positivamente, que com certeza vai ter mais capacidade, mais disponibilidade para realizar e superar. Verdade. Muito obrigado pela sua presença. E você aí que está vivenciando algumas dessas situações que nós citamos aqui, tudo tem remédio. O remédio, às vezes, é a gente reconhecer o problema e partir para a solução dele. E me lembro de uma passagem de um livro que eu li, que dizia assim, você tem pessoas que são espécie de espelhos. O ídolo, a palavra ídolo vem do grego espelho. Essas pessoas são ícones na sua vida. Então, elas inspiraram você e outras pessoas a mudar, a serem melhores. Então, exercite. Quem sabe se você vai ser o ídolo de alguém. Um grande abraço para todos e até semana que vem.